infelizmente não está sendo, né, um momento bom exatamente, né, pelo contrário, bem difícil. Mas eu queria começar falando exatamente um pouco sobre as questões de logística. São vários assuntos, tá? Você ficou muito tempo sem aparecer, se prepara que a lista é grande. Mas eu queria começar falando exatamente sobre essas questões de logísticas, abastecimentos, das cadeias produtivas, porque mesmo antes desse conflito da Ucrânia, a gente já estava passando por uma crise de abastecimento, uma herança até aí, vamos dizer assim, da pandemia. Falta de semicondutores, componentes, cadeias produtivas. Aí vem essa guerra, né? Esse conflito que ninguém esperava, afetando ainda mais essas cadeias produtivas. Na sua visão, como que você está avaliando todos esses impactos, os desafios desse cenário macro para os mercados e para os investidores? Quando a gente analisa, voltando um pouco no tempo, isso que você falou, a famosa frase do fique em casa gerou esse efeito, a economia a gente vê depois gerou esse efeito na cadeia logística, foi mais um efeito de oferta, por conta dos produtos, a gente tem um problema com frete, principalmente quando a gente analisa a parte de navios, né, porque você teve ali containers, você teve que retornar containers na China, agora a gente está vendo algumas cidades lá em lockdown por conta de contaminação de Covid, a gente nunca sabe se os números são aqueles exatamente. E aí, quando a gente viu uma abertura, as fábricas voltando a produzir isso que você falou, né, porque as pessoas continuaram consumindo, o grande problema foi que você não teve a oferta de diversos produtos. A gente viu isso automóveis, por exemplo. A inflação é global. Ontem saíram os dados, né, de inflação ao consumidor do Reino Unido e a gente viu uma inflação, né, de 6,2%, a maior inflação em 20 anos. Desde 1992 não atingia esse patamar, fevereiro, né, de 1992. Então, o grande desafio agora, eu concordo quando você estava falando, que o Paulo Guedes afirmando que uma inflação veio para ficar. O petróleo saiu de $80 meados de janeiro, na casa de $120 o Brent agora, ou seja, 50%. Soja subiu em 2 meses 30%. Então a gente está falando de alimentos, a gente está falando de energia. O grande desafio agora é a mudança, né, que principalmente a Europa vai ter que implementar. A dependência do gás russo, do petróleo russo, e aí mudança, investimentos em energias alternativas, investimentos também voltar a essa parte poluente que é o petróleo, mas não se vive sem ele. A cada um barril de petróleo, 47% vai para a gasolina. A gente tem diesel que acaba afetando muito aí essa parte de alimentos, a parte toda de transporte, toda de logística que é feita. Mas quando você fala de investimentos, a gente está bem posicionado, né? Infelizmente acontece essa guerra, essa invasão por parte da Rússia, a Ucrânia, mas a gente está bem posicionado. Isso por quê? Porque nós somos exportadores de commodities, nós exportamos petróleo pesado, importamos petróleo leve, exportamos metais, aí toda a parte de minério principalmente, a gente exporta proteínas, alimentos, soja, milho também, a parte toda de proteínas, carne, boi, suínos e frango. Então a gente está bem posicionado. E olhando o Ibovespa, 30% do Ibovespa é representado por commodities. Então ainda tem esse fator positivo para o Brasil. E o outro é que 25% setor financeiro. E no Brasil a gente sabe disso, com a alta de juros, é um setor que acaba ganhando mais dinheiro por conta do spread bancário. A outra é o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Isso já vem acontecendo, não precisa dizer. Um dólar que saiu esse ano na casa de 5,60, 5,60 e pouco, agora na casa de R$4,80, podendo vir para um patamar mais baixo, pelo diferencial de juros em relação lá fora, a gente deve superar 13% a taxa de juros Selic, e também por esse fator que a gente não corre o risco geopolítico, a gente está bem distante, esse é o caso todo da América Latina, e também por ser exportador de commodities. Então, eu vejo ainda ali um cenário positivo para o Brasil, o fiscal melhora, a melhor arrecadação com commodities no patamar mais elevado. É óbvio que a inflação piora, mas aí você tem, né, investimentos em títulos pós-fixados em IPCA, por exemplo, que acabam protegendo isso, pagando ali os mais longos, 5,75 mais IPCA. Então, é o que eu sempre falo, oportunidade sempre existe. A gente precisa ter racionalidade num momento como esse, porque muitos investidores em janeiro, a Bolsa 100 mil pontos, queriam vender tudo de Brasil e transferir o dinheiro todo para os Estados Unidos. Eu vi muita gente falando isso. Extremamente contrário a essa ideia, que, poxa, o dólar está num patamar elevado, não faz sentido. Até porque mudanças muito rápidas e grandes numa carteira não faz sentido. É um planejamento
e aí tem que manter esse planejamento e oportunidades surgem num momento como esse. Uhum.